Olá, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma préula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 13, cujo título é As Bênçãos Incomparáveis de Viver os Planos de Deus. Irmãos, é grande satisfação que a gente está aqui mais uma lição, a última lição do segundo trimestre de 2023, revista Gênesis. E nós vamos tratar, irmãos, na nossa lição de hoje, da lição que fala sobre a exaltação de José. Mas antes de falar da lição propriamente dita, eu queria fazer dois alertas. É que a nossa próxima revista é a revista Profetas Menores no Antigo Testamento. Eu creio que vai ser uma revista maravilhosa, que a gente vai dar um pouco de atenção para esses profetas que trouxeram mensagens extraordinárias de Deus para as nossas vidas, e eles são um pouquinho deixados de lado, porque a gente às vezes não compreende o contexto histórico no qual eles falaram. Então a gente tem uma certa dificuldade para tratar desses profetas. E em segundo lugar, eu percebi que não é a primeira vez nem a segunda que tem alguns irmãos que comentam que o vídeo está em baixa qualidade. Na verdade, não é nem um vídeo, falam que o slide está em baixa qualidade. Na verdade, irmãos, é o vídeo. É porque quando você entra no YouTube, por exemplo, pelo celular, se o teu pacote de dados ou tua internet não está muito boa, o YouTube automaticamente reduz a qualidade. Aí o slide fica meio esquisito, fica meio embaçado. Aí parece que a qualidade que a gente está prestando que não está tão boa. Mas na verdade, se você alterar a qualidade do vídeo, você vai ver que vai melhorar, tá bom? Vamos lá então, irmãos. Vamos falar da tão esperada exaltação de José. Vamos então agora para o nosso tópico 1. Deus revela o que está para fazer. Irmãos, nesse nosso tópico 1, nós vamos ver como Deus cumpriu o que ele tinha previsto para José, como Deus cumpriu o que ele tinha previsto para o copeiro e para o padeiro, como Deus cumpriu o que ele tinha previsto para Faraó. E a gente vai começar a falar sobre isso, só que antes eu quero fazer uma introduçãozinha. Eu estava lendo a história de José aqui mais uma vez e eu reparei uma coisa muito interessante, irmãos, que é o paradoxo do processo. Como assim, Jefferson, paradoxo do processo? Todo resultado ele tem um processo que o antecede. E esse processo normalmente é um processo de dor, é um processo de dificuldade, é um processo de sofrimento, é um processo de renúncia. Normalmente não é um processo muito agradável. Mas o processo na vida do crente, irmãos, ele é um verdadeiro paradoxo. Porque ao mesmo tempo que ele traz dias difíceis, ele também traz dias de vitória. Eu vejo isso, por exemplo, na vida do povo de Israel, quando eles estavam passando pelo deserto. Era deserto, não dava para plantar, não dava para colher, não dava para ter conforto, mas o maná caía do céu, mas a água vertia da rocha, mas as águas amargas se tornavam doce, mas a roupa não se consumia e crescia junto com as crianças. Quer dizer, eles estavam vivendo ali um paradoxo do processo. Antes do resultado vem o processo. O processo tem dor, o processo tem sofrimento, mas o processo também tem provisão e resposta do Senhor. E eu vejo isso claramente na vida de José. Gênesis capítulo 39, versículo 1 e 2, fala que quando José foi levado para o Egito para ser escravo de Potifar, que era, uma tradução bem antiga, tá escrito que ele era eunuco de Faraó, mas ele não era eunuco, irmãos. Eunuco não tem esposa, tá? A expressão aqui não é eunuco. A expressão aqui é capitão da guarda mesmo, tá bom? E a Bíblia diz que mesmo ele sendo levado como escravo, o Senhor estava com José e foi varão próspero. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Mesmo tendo sido levado como escravo de príncipe de um clã, a escravidão em terra estrangeira, conforme nós falamos na última lição, José, ele prosperou durante a escravidão. Outro ponto importante também é que depois que ele foi preso, Deus também continuou sendo com ele. Quer dizer, não é porque as coisas estavam dando errado que Deus não estava com ele. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Olha só, observa aqui, ele não botou José em qualquer prisão de ralé, ele botou numa prisão de elite, onde os presos do rei estavam presos. Isso aqui reforça aquela nossa tese de que ele não tinha 100% certeza se José estava errado mesmo. Provavelmente ele tinha uma pulguinha atrás da orelha ou de repente sabia que José era inocente, mas por orgulho, para mostrar que ele não podia ficar sem fazer nada, ele julgou José numa prisão, e uma prisão que provavelmente era uma prisãozinha um pouquinho melhor do que as outras, tá bom? E aí, irmãos, olha o que está escrito, queridos, que depois que ele foi para essa prisão, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. Então a gente vê aqui, irmãos, muito claramente como o Senhor nunca desamparou José. É o paradoxo do processo do crente.
Aí você pode acrescentar aí na sua aula o paradoxo do processo do crente, porque hoje esse paradoxo se aplica para nós. O processo é difícil, o processo é doloroso, mas o processo também é o momento de reforçar a nossa intimidade com Deus, a nossa dependência e ver a provisão do Senhor sobre a nossa vida. Outro tópico que eu destaquei aqui para vocês é que José não parou de acreditar na revelação de Deus através de sonhos. José tinha tudo para desistir de acreditar de que sonhos, que revelações realmente se cumprem, mas ele não titubeou na sua fé. É por isso mesmo que quando ele ouviu falar do sonho do copeiro, ele trouxe a revelação. O copeiro, ele sonhou que ele viu uma videira, um pé de uva, né, com 3 ramos, e ele pegava aqueles 3 ramos e espremia no copo de Faraó e entregava nas mãos de Faraó. E José deu a interpretação: em 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo. Já o padeiro, ele teve o sonho de um cesto com muitos pães e tinha esse cesto estava sobre a sua cabeça. E parece que eram 3 pães, salvo engano, e José falou: em 3 dias o faraó vai cortar sua cabeça. E em 3 dias foi exatamente o que aconteceu. Só que o interessante é que José fez um pedido para o copeiro. José falou: olha só, quando você estiver diante de Faraó, não se esqueça de mim. Fale para ele que eu vim para cá injustamente. Eu não era para ser escravo. E, em segundo lugar, eu não era para estar preso. E aí, irmãos, ele caiu no esquecimento. O copeiro não falou nada dele. E aí você pensa: poxa, que copeiro ingrato. Sim, o copeiro foi ingrato. No entanto, queridos, também fazia parte da provisão de Deus. Porque se o copeiro tivesse ajudado José, de repente o máximo que José alcançaria era o cargo de auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços. Mas Deus tinha planos maiores. E às vezes, irmãos, para a gente alcançar planos maiores, a gente precisa esticar um tempo maior no deserto também. A gente precisa ampliar o processo para alguns milagres que Deus quer fazer na nossa vida. E isso aconteceu com José. Ele ficou 2 anos no esquecimento. Só que aí, irmãos, aconteceu um momento de Deus. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E o tempo de Deus sempre chega. O tempo de chorar chega e o tempo de sorrir chega, porque há tempo para todas as coisas. E quando o relógio de Deus despertou, chegou o momento de José. O faraó teve um sonho, comentou com o copeiro falou acerca de José, como José tinha interpretado o sonho dele. O faraó já tinha contado para todos os magos do Egito e ninguém conseguiu interpretar o sonho das 7 vacas gordas, que eram vistosas, bonitas, e depois ele viu mais 7 vacas magras que engoliam as vacas vistosas. E depois ele dormiu e sonhou também com 7 espigas lindas, exuberantes, que depois ele viu também 7 espigas magras, e essas 7 espigas magras engoliam as espigas exuberantes, lindas, bonitas, vistosas. E aí ele expõe essa visão para José. E aí, queridos, a Bíblia diz que José tinha aproximadamente 30 anos quando ele interpretou o sonho de Faraó. E mais, ele se barbeou, mudou de roupa, quer dizer, Deus mudou até a aparência dele. Ele já viu aí gente convertida, que era do mundo, que era às vezes da bebida, que era às vezes até morador de rua. Quando se converte, você olha para a pessoa e vê outra pessoa. Por quê? Porque o tempo de exaltação muda até a nossa aparência, né? A nossa boca se enche de riso, a nossa língua se enche de cântico e a gente celebra, até o nosso semblante muda. E aí, queridos, é interessante aqui que quando o faraó fala o sonho e fala: eu acredito que você vai poder interpretá-lo. Olha a resposta de José, olha como José era humilde. E faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Irmãos, eu tenho observado que tem profeta, né, no meio da nossa caminhada, que ele acha que Deus depende dele. Ele acha que Deus só vai fazer se fizer através dele. Quando, na verdade, irmãos, é o contrário. Deus não depende da gente para nada, é a gente que depende de Deus. Olha eu aqui, parei de gravar e durante esse tempo todo Deus enviou outros professores até mesmo melhores do que eu, com uma pegada diferente, uma didática diferente que vai agradar determinados públicos, enquanto eu vou continuar agradando um outro público. Mas ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Todos fazem falta, mas ninguém é insubstituível. E José tinha essa consciência. Não sou eu, faraó, é Deus. Irmãos, tenha essa humildade. Eu falei semana passada um recado para quem está com a classe vazia, para quem está com a congregação vazia. Agora eu quero falar para você que está com a congregação bombando. Sempre foi Deus.
sempre foi Deus. Se a unção sair, você vai ver que não sobra nada. E aí, queridos, mais uma palavra. A palavra de conhecimento que José deu para ele foi conjugada com a palavra de sabedoria. A gente vê sobre esses dons lá em 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo nos instrui acerca da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, do dom de profecia e tantos outros dons que Paulo fala lá. E o destaque é a palavra de conhecimento, que é a palavra de revelação. Ao ouvir o sonho, Deus deu para José a palavra de conhecimento, ou seja, Deus deu para ele a revelação do sonho. Só que na sequência, irmão, José, ele era tão proativo que ele já deu também uma palavra de sabedoria, que é como Faraó resolveria o problema. E aí, queridos, não seja um portador de notícias de problema. Se você tiver que trazer uma notícia de um problema, já vai no meio do caminho pensando na solução. Já traga o problema apontando possíveis soluções para esse problema. Porque a melhor coisa que acontece para um líder, irmãos, é um liderado comunicativo. Quando tem problema, traz para ele, mas já traz a solução junto. Como é maravilhoso, irmãos. Seja assim. Seja assim. Se inspire em José, tá? E José é, sem dúvida alguma, um exemplo para nós. Ele trouxe a palavra de revelação, palavra de conhecimento, e junto já trouxe a palavra de sabedoria. Ó, Faraó, então nos 7 dias, no tempo das vacas gordas, guarda aí 1/5, estoque em cereais, porque quando chegar o tempo das vacas magras, você vai poder suprir a sua necessidade. Foi exatamente isso que Faraó permitiu que José fizesse depois, mas quando o Faraó viu aquela sabedoria, aquele conhecimento, aí Faraó ficou doido. Falou, quem no todo o meu reino vai ser esse homem capaz de administrar dessa maneira? Vai ser você mesmo. E aí, irmão, chegou o tempo da exaltação. O tempo da exaltação chegou. De escravo prisioneiro a vice-rei. Primeiro, ó, olha a carreira dele, ó. Olha a carreira dele, ó. Ele foi da posição de príncipe de um pequeno clã para a condição de escravo. Na condição de escravo, ele foi para a condição de prisioneiro. E da condição de prisioneiro, ele foi para a condição de vice-rei do maior império daquele tempo. É como se ele tivesse se tornado de um escravo, vamos colocar assim, dentro da nossa percepção de hoje, de um escravo africano para vice-presidente dos Estados Unidos. Olha que coisa extraordinária. Só que tem mais. Naquela época, um vice-rei, ele tinha muito mais poderes do que um vice-presidente hoje, porque naquela época o Estado era absolutista, não tinha limites para o poder do rei. Então, com certeza, a posição de exaltação de José foi muito grande, foi muito alta. E mais, queridos, ele tinha maturidade para receber o cumprimento da promessa e da exaltação. E aqui, irmãos, eu quero recordar com vocês algo que Paulo falou lá para a igreja, salvo engano, da Galácia, que ele diz assim, enquanto o filho ainda é menino, ele não é tratado como herdeiro, apesar de ser herdeiro, mas ele não é tratado como herdeiro. Quem aqui, irmãos, tendo uma empresa, vai permitir que seu filho de 12, 13 anos chegue na empresa e comece a dar bronca no gerente, comece a dar bronca no supervisor, comece a dar bronca no diretor? Quem é que vai permitir uma coisa dessa? É óbvio que nenhum pai vai dar uma autoridade dessa para um filho. Porque senão daqui a pouco ele perde o gerente, perde o diretor e fica sozinho na empresa. Óbvio que ele não vai permitir. Por quê? Porque enquanto o filho é menino, ele é tratado como uma pessoa que não é herdeira. Ele não tem autoridade de herdeiro, mas quando ele amadurece, aí sim ele passa a ser tratado como herdeiro. Da mesma forma somos nós, irmãos. Tem promessas que não se cumprem na nossa vida porque Deus não quer. Ou melhor dizendo, porque não são promessas, são fantasias da nossa cabeça. Mas tem promessas, estou falando de promessas mesmo, que não se cumprem porque nós ainda não amadurecemos para receber o cumprimento da promessa. Enquanto a gente não amadurecer, a gente vai ser tratado como menino e não como herdeiro. Só que José, ele tinha amadurecido. Em primeiro lugar, ele aprendeu a trabalhar e ser útil ao invés de reclamar e lamentar. Como eu disse na lição passada, ele tinha a opção de se autocomiserar ou ele tinha a opção de reagir. Ele escolheu reagir. Faça o melhor que você puder com as tuas circunstâncias. Faça o melhor que você puder com as tuas circunstâncias. Tudo que te vier a mão para fazer, fazer conforme as tuas forças. Foi isso que nós falamos na semana passada. E aqui, queridos,
É a primeira lição. José, ele amadureceu, ele parou de ser um reclamão e se tornou um realizador. Isso aqui vai repercutir lá na frente, tá? Essa mentalidade aqui vai dar um efeito lá na frente, mas eu quero que você entenda que isso aqui foi fundamental. Segundo ponto, ele aprendeu a governar em situações extremas. Primeiro, ele governou numa abundância gigante na casa de Potifar, porque a Bíblia diz que Deus abençoou tanto a casa quanto o campo de Potifar. Quer dizer, foi uma prosperidade gigantesca que chegou na casa de Potifar. E José, ele aprendeu a administrar na bonança. Porém, quando ele foi para o cárcere e se tornou o administrador do cárcere, ele aprendeu a administrar na escassez. Então ele foi treinado para administrar em situações extremas. Eu vejo isso também na vida de Moisés. Moisés, depois que fugiu do Egito, ele foi morar em Midian, ele foi morar no deserto. E ele morou 40 anos no deserto. E ele ficou sendo 40 anos moldado, preparado para depois andar 40 anos com o povo no deserto novamente, conhecendo o dia a dia do deserto, as coisas, para que ele não pudesse ser abalado pelas circunstâncias. Ele foi treinado para viver no deserto. Então, queridos, às vezes tem que passar um período de aperfeiçoamento, de aprendizado. E tem gente, irmãos, que tá travado na prova porque ele não consegue, ele não se empenha em aprender. Deus quer ensinar algumas lições para ele, mas ele não é diligente em aprender. Então, queridos, José estava maduro, porque ele parou de reclamar, ele não pensou, ele preferiu trabalhar e ser útil do que reclamar e lamentar. Segundo, ele aprendeu a administrar na abundância e na escassez. E em terceiro lugar, José aprendeu a ser um vencedor. Irmãos, isso aqui é muito importante, irmãos. Eu já encontrei na minha caminhada várias pessoas que são o que eu posso chamar de maus perdedores. O que é o mau perdedor? Não sei se você já praticou algum esporte. Você pratica o esporte com um colega, quando ele perde, ele fica revoltado, ele briga, ele arruma confusão. Isso na época do futebol. Pessoa que não sabe perder, não aceita, não foi gol, porque fez falta antes. Pessoa não sabe perder, é um péssimo perdedor. E eu já encontrei também, infelizmente, crentes, servos do Senhor, que são maus vencedores. A pessoa vence e em vez de se alegrar e de celebrar com a vitória, a pessoa aproveita a vitória para pisar nos outros. Quem debochou dela, quem falou mal dela, quem atravessou o olhar, ela aproveita para cantar o sabor de mel na cara das pessoas. Toca sabor de mel o dia todo dentro de casa, o vizinho ouvir. E também não sabe celebrar, não sabe se alegrar com a vitória. Só fica recordando da amargura do processo e não do troféu. Não consegue celebrar com o troféu, não consegue celebrar com a vitória. Fica relembrando as dificuldades do processo. Então, queridos, tem gente que é mal vencedor. Infelizmente, não são pessoas maduras para vencer. Porque o bom vencedor, irmãos, é aquele que sabe celebrar, aquele que sabe se alegrar, aquele que sabe ser grato pela vitória. E não ficar preso no processo, não ficar preso no que aconteceu. Isso acontece muito dentro de casamentos, acontece muito dentro de relacionamentos entre parentes, acontece muito de relacionamentos profissionais, tudo que envolve pessoas onde uma machuca a outra, magoa a outra, e mesmo assim a pessoa magoada consegue triunfar, consegue vencer, esse é o tipo de ambiente propício para essa mazela acontecer. A pessoa não sabe celebrar, agradecer pela vitória, ela fica apegada às dores que passaram, ela venceu, ficou para trás. Amém? Próximo. Tem gente que não pode ser exaltado por Deus porque não está pronto para administrar o cumprimento da promessa. Tá? Mais de 50% das pessoas que ganham na Mega Sena voltam a ser pobres. Só um detalhe, tá? Uma pessoa que tira 60 milhões na Mega Sena, vamos botar 30. Se ela quiser viver de renda depositando no Tesouro Direto, que é uma forma de investimento que ela nunca mais vai perder esse dinheiro, é impossível, não tem risco. Se ela investir no Tesouro Direto, que é uma renda super, ultra, mega, power, segura, ela vai tirar no mínimo, do mínimo, 300 mil. Se ela quiser compensar a inflação, ela fica com 150 mil por mês. Vai dizer que não dá para viver com 150 mil por mês? No entanto, mais de 50% das pessoas voltam a ficar pobres. Por quê? Voltam a ficar pobres porque não sabem administrar a vitória. Então, queridos, tem gente que não vai ser exaltado porque não vai saber administrar. Em segundo lugar, como eu disse anteriormente, são pessoas que não foram preparadas para serem bons vencedores. Vão querer vingar, vão querer esnobar, vão querer
cutucar, vão querer espizinhar, vão querer, de alguma maneira, devolver a dor que sofreu no processo. Dica para o professor: dá uma abertura para os teus alunos. Dá uma abertura para os teus alunos contar um testemunho de um processo, de uma exaltação, de uma vitória muito grande. Fala assim, irmão, não dá para todo mundo falar, mas quem tem uma vitória assim de exaltação muito grande do Senhor, conte aqui seu testemunho. Eu tenho certeza, irmãos, que será muito edificante, vai tornar sua aula um pouquinho mais dinâmica. Vamos agora, queridos, para o nosso tópico 2, o reencontro entre José e seus irmãos. Irmãos, eu estou seguindo mais ou menos a sequência do texto bíblico, tá bom? Isso significa dizer que eu li a revista, me inspiro na revista, mas eu estou procurando seguir mais o texto. Tem vezes que o autor da revista ele faz isso também. Então, meio que os meus tópicos ficam muito parecidos ou iguais ao dele. Mas hoje o comentarista não foi tão preciso assim em seguir essa sequência. Eu prefiro seguir essa sequência e colocando uma informaçãozinha a mais para vocês durante esses tópicos, tá? Vamos lá, o reencontro de José com seus irmãos. Bom, depois que o José foi exaltado, ele ficou 9 anos no governo. Ele governou os 7 anos de bonança e depois mais 2 anos de escassez. Foi durante esses 2 anos de escassez, irmãos, que ficou demonstrado, provado, que a revelação que José trouxe do sonho de Faraó era verdadeiro. E quando, durante o período da escassez, os celeiros de Faraó estavam entupidos de cereais, a moral de José foi lá para o céu. E aí, pessoal, não só no Egito teve fome, mas em todo o território ao redor. E aí, por causa disso, essa fome alcançou também Canaã. E Abraão, que estava em Canaã, enviou os seus filhos para comprar alimentos no Egito. E aí você conhece a história, né? Eles chegam lá, José, ele se emociona porque ele vê, quando ele ameaça os irmãos, dizendo que eles eram espiões, os irmãos começam a conversar entre si, dizendo isso está acontecendo com a gente porque a gente traiu o nosso irmão lá atrás. Ele ouve, pensavam que ele era egípcio, que ele não entendia a linguagem dos hebreus. E a gente não sabe dizer se era um hebraico mesmo, se era um aramaico, eles tinham vindo de Uri de Arã, enfim. Os irmãos José pensavam que ele não entendia o que eles estavam falando, e conforme eles falavam, José ouvia tudo e percebia que eles tinham esse sentimento ainda do passado no coração. Então José libera os seus irmãos para voltar para casa, bota o dinheiro, mas prende Simeão e fala, ó, vocês falaram que tem um pai, falaram que tem mais um irmão, né? Eu vou saber mesmo se vocês não são espião, se vocês trouxeram o irmão de vocês. Passou um tempo, Jacó não permitiu que eles voltassem com Benjamim, mas quando a fome apertou total, que todo mundo ia morrer de fome, Jacó autorizou com uma condição. Judá se apresenta, primeiro foi Rubem pedir, né? Aí Jacó negou. Depois Judá se apresentou para ele e fez uma proposta, falou, pai, eu me coloco como fiador do meu irmão. Se acontecer qualquer coisa com ele, eu me coloco como responsável. Você pode me cobrar disso o resto da minha vida. Então, diante da necessidade extrema e diante desse compromisso de Judá, Jacó autorizou a ida de Benjamim. Só que quando José recebeu eles lá, tratou eles muito bem e colocou a sua taça dentro do copo, dentro da sacola de mantimento de Benjamim e depois prendeu Benjamim. Quando eles voltaram, todos os irmãos se prostraram, abriram as sacolas, viram a taça na bolsa de Benjamim. Então José falou, ele ficará como meu escravo, porque vocês mesmos disseram, se tiver na bolsa de alguém, que fique como seu escravo. Então ele ficará como escravo. E aí, irmãos, acontece uma das partes que eu tenho até dificuldade, porque eu me emociono muito. Sempre que eu leio esse texto, eu me emociono. Que coisa impressionante, tá? Eu sou muito emotivo com a redenção do Senhor. E aqui eu acredito que foi um período de redenção na vida de Judá. E quando José foi preso pelos irmãos dentro da cisterna, Rúben queria devolver o menino ao pai. Rúben era o mais velho, né? Depois veio Simeão, Levi e Judá. Porém, quando Rúben se afastou, Judá deu uma ideia. Por que a gente vai matar o nosso irmão? Vamos vendê-lo. A gente vende por essa carruagem de ismaelitas que estão passando. Então a ideia de vender José como escravo veio de Judá. Mas no momento que José pega Benjamim e fala, Benjamim será meu escravo, Judá chama José num canto e explica para ele, fala, olha só, meu senhor, nós tivemos um irmão que nós perdemos e meu pai sofreu muito, e meu pai não queria deixar o nosso irmão vir conosco porque não queria perder o segundo filho da sua esposa Raquel, e eu me coloquei como fiador dele.
Então libera o meu irmão, deixa que eu fico no lugar dele como escravo. Aí a Bíblia diz que José se emocionou, aí José não aguentou e desabou de chorar. E aí se confessou para os irmãos. E eu vejo, irmãos, na história, na redenção de Judá, um tipo de Cristo. Porque Cristo, ele olhou para nós e falou: deixa que eu ocupo o lugar deles. Deixa que eu fico no lugar deles, Pai. Eu assumo o lugar deles por vocês. E quando Jesus fez isso por nós, ele nos deu vida, ele nos deu liberdade. E muito tempo atrás, Judá tinha feito isso por Benjamim. Eu até me confundo aqui. Amém. E Judá, irmãos, ele deixou pra gente, ele deixou dois descendentes. Judas, a palavra Judas, irmãos, é a evolução do nome Judá, tá? É como Saulo é a evolução do nome Saul. É o mesmo nome. Jesus é a evolução do nome Josué. É o mesmo nome, só que depois de 1.500 anos depois, os nomes, o idioma, ele se atualiza. Se você pegar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, você usa na sua igreja, na tradução que João Ferreira de Almeida fez lá em 1600 e pouco, você vai ver que é outro idioma. É português oficialmente sim, mas você não vai entender nada. Mas Jefferson não é o mesmo tradutor, sim, mas era outro português. Tenta ler, procura na internet e tenta ler um trecho da versão original de João Ferreira de Almeida. Você vai ver que é quase impossível, porque parece outro idioma. Porque a língua é viva, ela muda, ela evolui. Então, irmãos, esses nomes, Judas, é Judá. É Judá. E ninguém colocaria o nome de um filho de Judas se ele não fosse da tribo de Judá. Então, certamente Judas, ele era da tribo de Judá. E Jesus? Jesus também. Só que Judas, ele representa Judá no início. Jesus representa Judá no final. Judas foi quem vendeu Jesus não por 20, mas por 30 moedas de prata. Jesus foi quem escolheu voluntariamente tomar o nosso lugar. Então a redenção de Judá, ela fala muito pra gente acerca de como Deus ele possibilita a gente escrever uma nova história. Apesar de um histórico ruim, Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua redenção, ele permite com que a gente não seja marcado pelo nosso pecado, mas seja marcado pela mudança que ele fez na nossa vida. E depois disso, depois dessa conversa, Judá, que certamente seria preterido na primogenitura, porque a primogenitura era de José. Você leu os livros de crônicas, você verá lá a identificação expressa de que José foi o herdeiro do seu pai. Então José ele foi o herdeiro, mas quando você vê a bênção de José, de Jacó para Judá, você vê que ele diz que o cetro não se apartará da casa de Judá. Então, a mesma forma que ele deu para José a autoridade para governar, ele também deu para Judá. Ele deu para os dois. Isso vai repercutir lá na frente, quando os reinos de Israel se dividem, reino do norte e reino do sul, e o reino do norte passa a ser chamado reino de Israel, com capital em Efraim. A capital Samaria ficava dentro de Efraim, e Efraim é um filho de José. Já no sul, a capital Jerusalém ficava dentro do território de Judá. Então, os dois recebem autoridade para reinar. Mas o Messias prometido, ele veio da descendência de Judá. E Deus não faz nada por acaso. Não foi por acaso que ele veio da descendência de Judá. Essa atitude de Judá certamente marcou o coração de Deus. E aí, queridos, José, ele abraça seus irmãos, ele chora, ele se revela e ele manda buscar os seus pais. Melhor dizendo, manda buscar o seu pai. E depois que ele manda buscar o seu pai, Jacó fala com Deus, Deus o autoriza, Deus se apresenta para ele, fala: pode ir, mas um dia eu vou te trazer de volta. E assim a gente finaliza o nosso tópico 2 e entra no nosso tópico 3, que é a bênção de Jacó, a sua morte e a morte de José. Esse aqui, irmãos, vai ser o nosso último tópico no nosso encontro de hoje. Eu vou tentar falar bem rápido também, que meu objetivo é ser bem breve nessa lição, porque é uma lição muito conhecida. Eu só estou tentando dar um destaque ou outro que eu acredito que você pode aproveitar para enriquecer a sua aula. Vamos lá. Jacó vem, tem aquele reencontro emocionante, maravilhoso, que impacta o Egito.
E depois desse reencontro, Jacó e sua família passam a habitar na terra de Gósen, no território do Egito. E Jacó chama José e José leva seus filhos, Manassés e Efraim. Quando José leva Manassés e Efraim, Jacó coloca sua mão sobre a cabeça deles e fala: não são os teus filhos, são os meus filhos. Eles seriam tratados a partir daquele momento como os outros 12 filhos de Jacó. Eles ocupam meio que o lugar de José. Quando a gente fala das 12 tribos de Israel, na verdade são 13, só que Levi não teve herança. E por que eram 13 se eram 12 filhos? Porque Manassés e Efraim entraram no lugar de José. Então eram 12, tirou um, 11, mas entrou os filhos, os dois filhos, aí virou 13. Só que no final das contas ficou 12, porque Levi ele foi tratado como uma tribo espalhada pelo território de Israel. Então, meus irmãos, Manassés e Efraim se tornaram filhos de Jacó. Tornaram filhos de Jacó. E Jacó, depois, posteriormente, ele comunica que ele está para morrer e ele chama José para conversar. E quando ele chama José para conversar, perdão, quando ele chama José para conversar, ele fala: ó, José, Deus me prometeu que nos constituiria a nossa família como uma nação dentro do território de Canaã, território das peregrinações do meu avô Abraão, do meu pai Isaque e das minhas peregrinações. E Deus me falou que me traria de volta para a terra da promessa. Então eu quero que você faça um juramento para mim, eu quero que você coloque a mão debaixo da minha coxa, que era a forma como eles juravam naquela época, e você jure, você não vai deixar meus ossos aqui. Quando eu morrer, você vai levar meus ossos para serem enterrados juntamente com os meus antepassados, lá na capela na terra de Macpela, em frente ao cavalo de Manre, que é uma terra que Abraão comprou dos heteus e ficou sendo a sepultura de Sara, depois de Abraão, depois de Isaac, depois de Rebeca e de Lia. Então Jacó ele diz para José: eu quero que você se comprometa em levar meu corpo para lá. E de fato, foi o que José fez posteriormente, mas antes de Jacó morrer, ele abençoou seus agora 13 filhos. E quando ele abençoou, ele deu a bênção para Rúben, mas Rúben não recebeu a primogenitura porque maculou o leito do seu pai a se deitar com a concubina de seu pai. Simeão e Levi também não foram abençoados com a primogenitura por causa daquela atitude irresponsável de matar o povo de Siquém. Judá recebeu autoridade para reinar, porque ele disse: o cetro não se apartará da casa de Judá. Judá é um leãozinho que está atrás da sua presa, quem o deterá, e por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. E claro que isso dentro da revelação de Apocalipse também, tá? Junto os dois. E ele abençoa todos os filhos. Quando chega na casa de José, no momento de José, ele também dá uma bênção de governo. Então, 2 filhos receberam bênçãos nítidas de governo. Continuando, vamos falar da divina providência. Quando Jacó morre, eles enterram Jacó. Os irmãos de José pensam: agora ele vai matar a gente, agora é o momento dele se vingar. Nosso pai morreu, de repente ele não quis se vingar contra a gente enquanto nosso pai estava vivo. Então eles foram lá, disseram que Jacó mandou José perdoá-los e foram lá se prostrar para pedir perdão para José. Só que interessante, irmãos, como José nunca deixou de acreditar na providência. Providência é um termo teológico, irmãos, que a gente utiliza para dizer acerca desse controle que Deus tem sobre tanto do ponto de vista individualista, que é das nossas vidas, como também de toda a história. José, ele cria na providência. Ele cria que Deus nunca havia perdido o controle. E ele disse para os seus irmãos, ele disse, ó, depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou em lugar de Deus. Vós bem intentaste mal contra mim. Quer dizer, José não está floreando, não está ocultando o erro, irmãos. Ele reconhece que os irmãos realmente tentaram mal contra eles. Isso é um problema, irmãos, da modernidade. A modernidade, ela procura relativizar o pecado para valorizar o pecador. E o evangelho ele faz justamente o oposto. Ele enfatiza o pecado
para mostrar o tamanho do amor de Deus pelo pecador. Então, a moralidade atual, ela ameniza o pecado. Ela tenta dizer, não, você não é tão mal assim, você é uma pessoa boa. Aí vem o evangelho e diz, não, você é pecador, você nasceu em pecado concebeu sua mãe. Você, a tua carne para nada presta. Não tem jeito para tua vida, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse faço. Então, você tem nitidamente uma oposição de visões acerca do ser humano entre a moralidade mundana e o evangelho. E José, ele tá do lado do evangelho, ele fala, realmente, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Deus transformou o mal de vocês em bem, para fazer com que se vê, como se vê nesse dia, para conservar em vida a um grande povo. Quer dizer, não só os egípcios, mas todo mundo em redor. E José ainda fala, eu vou sustentar vocês e seus meninos, fiquem tranquilos, continuem morando aqui. Eu não guardei raiva, eu não guardei ressentimento, eu não guardei mágoa. Pelo contrário, eu sou grato. José sabia vencer, irmãos. Ele sabia ser vencedor. Ele era grato pelo que Deus fez por ele, apesar do processo. E aí, irmãos, eu quero que você compreenda isso. Não é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é que todas as coisas contribuem juntamente. Deus é especialista em pegar fatos negativos da nossa vida e contribuir para o nosso crescimento. Deus é especialista. Veja o sofrimento de Jacó. Alguém pode pensar assim, poxa, mas o sofrimento de Jacó foi inútil. O filho dele estava vivo. Sofreu amargamente em vão. Porém, irmãos, o sofrimento dele não foi em vão. O sofrimento dele foi o que gerou o quebrantamento e a redenção dos seus filhos, que depois se arrependeram, se entristeceram, notadamente Judá. Foi a tristeza do pai que marcou a alma deles acerca do tamanho do erro que eles praticaram. E não é isso que acontece conosco quando a gente vê o tamanho da dor, do sofrimento, do sacrifício de Jesus. Isso não desperta ainda mais a nossa consciência acerca da nossa queda? Então, queridos, o sofrimento de Jacó não foi em vão. Deus aproveitou o sofrimento de Jacó para contribuir para o bem dos seus filhos. E da mesma forma, Deus usou o mal que os irmãos de José praticaram para ele para, juntamente com outras circunstâncias, contribuir para o seu bem. Uma vez fazendo capelania em presídio, eu encontrei um irmão que contou um testemunho para mim. Ele falou que mãe crente, tio pastor, família crente, ele desviado, criminoso, fazendo tudo de errado. E ele falou que o tio dele orava e falava, Deus vai te salvar. Eu tô te falando, Deus vai te salvar. Eu não sei como, mas eu sei que ele vai fazer. E esse irmão, ele falou que ele aprontava de fazer tudo de errado. E uma certa vez, uns policiais conseguiram alcançar ele. E os policiais já queriam matar ele, porque ele estava fazendo muita coisa errada mesmo. E ele falou que quando foram atirar nele, o cara começou a apertar o gatilho e não saiu disparo nenhum. Aí o outro, bora, rapaz, vai logo, vamos logo pra gente ir embora. Não, cara, não tá saindo nada não, você tá com medo e tal. Aí chegou o segundo policial com a arma, tentou disparar e também não conseguiu, não saiu nada. Aí eles ficaram nervosos. Como é que pode, rapaz, que não sei o que, tal. E prenderam ele, levaram pra cadeia, ficou preso. E lá ele se converteu e tinha se tornado um obreiro dentro da igreja do presídio. E ele falou, varão, Deus me trouxe pra cá, pra me salvar. Irmãos, não é que Deus fez ele cometer crimes. Não é que Deus fez ele ser preso. É que Deus é especialista em transformar situações adversas, situações negativas, coisas ruins em coisas boas a partir de circunstâncias que ele cria. Ele é especialista nisso. Por isso que não são todas as coisas que contribuem, são todas as coisas que contribuem juntamente para o bem. E quando eu falo todas as coisas, é todas as coisas, inclusive as ruins. As ruins também fazem parte do processo. E é por isso que eu estou falando que José cria na providência, que ele entendia que Deus, ele se aproveitou do mal que os irmãos fizeram, se aproveitou do mal, se aproveitou da perversidade, da traição, da maldade, para redundar em algo muito bom. Quer dizer, se Deus usou a maldade de vocês para o meu bem, e não só para o meu bem, mas para o bem de toda essa gente, como é que eu vou tomar o lugar de Deus agora, querer ser juiz de algo que ele usou para o meu benefício? Então, isso aqui, irmãos, é para quem tem fé na providência. E se José tivesse questionado, irmão, durante o período lá da prisão, durante o período da escravidão, se ele tivesse questionado Deus, o plano de Deus teria mudado em alguma vírgula? Claro que não, irmãos. A reclamação dele só ia demonstrar falta de fé,
Só ia ter que estender esse processo dele um pouco mais para ele voltar a crer. Mas não mudaria em nada. Por quê? Porque o plano sempre foi o mesmo. Deus deu o sonho lá atrás que ele ia governar e cumpriu lá na frente. O plano sempre foi o mesmo. E aí, queridos, quando José demonstra que compreende a providência, ele cumpre o que Paulo diz, né? Para a gente pagar o mal com o bem, para a gente derrotar o mal com o bem. Foi isso que ele fez. E aí, José fez os seus irmãos também perto de morrer. Aqui José perto de morrer. Ele, como se sentiu responsável pela família e o patriarca do clã, José, ele faz os seus irmãos prometerem que iriam levar os seus ossos para Canaã quando eles saíssem de lá. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que o corpo de Faraó foi embalsamado. Quer dizer, ele virou uma múmia. Essas múmias que a gente vê no museu, Faraó virou uma múmia. E depois embalsamaram o corpo de José também, ele virou uma múmia. Só que guardar a múmia José foi guardada pelos hebreus. E aí quando Moisés está saindo com o povo hebreu, eles levam os ossos de José junto. Ele leva aquela múmia. Então, é interessante demais essa parte, né? Como que a gente consegue juntar aí a cultura, os livros de história da escola, com a história bíblica. José e Jacó, eles foram embalsamados e se tornaram múmias. O corpo, né? E aí, queridos, nós vamos agora para a nossa conclusão. O que diz a nossa conclusão? Irmãos, em primeiro lugar, eu queria voltar para os tópicos. Deus revela o que está para fazer. E aqui ele revelou para José, através de seus sonhos, revelou para o copeiro e para o padeiro e revelou para Faraó. Tudo que Deus revelou aconteceu. Depois nós falamos acerca do reencontro entre José e seus irmãos e, por fim, falamos acerca da bênção de Jacó, a sua morte e a morte de José, e como que, no final, a reconciliação da família predominou contra o ressentimento, o ódio, a raiva. E Deus, ele pôde restaurar o relacionamento daquela família ao ponto de Manassés e Efraim se integrarem completamente aos seus parentes hebreus. Objetivos da lição: mostrar que Deus tem um controle de todas as coisas, isso aqui já ficou evidente. Ensinar que precisamos ver Deus em nossa dor. Irmãos, precisamos ver Deus na nossa dor. Deus jamais perde o controle. Jamais. É por isso que a situação está difícil, ele fala, não temas. É por isso que a situação está difícil, ele fala, tem de bom ânimo. Estou no controle. Deus não se desespera com o nosso desespero, irmãos. Deus não se desespera com o nosso desespero. Ele sempre está no controle. A gente tem que se esforçar para enxergá-lo. E aí, uma das maneiras é enxergar o paradoxo do processo, que eu já mencionei lá no início. Por fim, falar que Deus sempre tem coisas melhores para nós. Quer dizer, não deixe com que o teu retrato defina o teu filme, com que o teu momento defina a tua história. Quem define a tua história é Deus, e não as tuas circunstâncias. Amém, queridos? Que o Senhor possa te usar poderosamente na sua aula, em nome de Jesus. E nos vemos segunda-feira, às 18 horas, se assim Deus me permitir, em nome de Jesus. Amém.